Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos, conforme a orientação do nosso evangelista, vamos estar lendo um versículo na palavra de Deus. Evangelho escrito por João, capítulo 17, versículo 10. Glória a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder estarmos na sua casa, neste culto de oração, onde buscamos ao Senhor, sentimos de perto a sua presença e também podemos ouvir a sua voz através dos louvores e das saudações que por vezes ouvimos os servos e as servas de Deus por aqui passar, não é? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 17, versículo de número 10. Uma vez comunicado de que estaríamos compartilhando uma palavra da parte de Deus, me veio à mente este texto e achei interessante porque nele há algumas verdades que podemos extrair deste evangelho. Diz assim o versículo 10: E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. O evangelho escrito por João é um evangelho muito lindo, diferenciado dos demais. Nós temos os 3 primeiros evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos, devido à visão única de narrar os fatos pelos quais Jesus vivenciou, através dos milagres, através das obras que Jesus realizou. Então Marcos, Mateus, Lucas, eles tiveram uma só visão, por isso é chamado de sinóticos, porque eles seguiram uma linha de raciocínio, uma visão de expressar, de narrar a história com relação aos fatos de milagres que Jesus efetuou. Já João, ele escreve um evangelho biográfico, registrando a pessoa de Jesus, o seu comportamento, a sua natureza humana, a sua natureza divina. Ele realmente se preocupa em colocar em evidência a vida pessoal de Jesus com detalhes, com alguns detalhes. Quando chegamos no capítulo 17, que é uma oração sacerdotal, eu acho interessante que é uma das orações mais lindas de Jesus, porque nesta oração do capítulo 17, nós encontramos ele falando dos 3 tempos, passado, presente e futuro. Por exemplo, no capítulo 17, o versículo de número 5, ele fala do passado. Ele disse: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Isto confirma, a Bíblia sai confirmando-se por si só o que disse o escritor aos Hebreus no capítulo de número 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele também é um evangelho que trata do presente, quando nós observamos desde os versículos de número 9, do mesmo capítulo 17, e o versículo 12, ele diz: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste presente, porque eles são teus. Versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava. Então isto fala do presente, do momento em que ele coloca em evidência todo o seu comportamento, toda a sua ação no presente. Então Jesus, ele revela neste evangelho também uma visão futura. No versículo de número 14, 13, melhor dizendo, ele diz: Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E assim nós vamos observar que ele fala de uma visão futura com relação aos seus discípulos. No versículo de número 21, ele mais uma vez mostra isto também: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O versículo 24 também, mais uma vez, coloca em evidência
a visão futura. Pai, aqueles que me deste, quero que aonde eu estiver no futuro, ele diz, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então Jesus, ele coloca em evidência 3 tempos: passado, presente e futuro. Se nós fôssemos falar só sobre estes 3 tempos, Jesus atuando neles, aprenderíamos muito. Temos muito o que falar em Jesus ontem, a glória de Jesus no passado, como se manifestava, como ele revelava, como ele fazia. E se formos falar em Jesus na sua atuação presente, seja agora na igreja, seja quando estava com os discípulos, e quando falar também do futuro, muito teria. Mas existe tantas coisas na oração de Jesus que nós vamos observar aqui. Há aqui a doutrina da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo neste evangelho. Nós vamos observar que ele fala da doutrina da salvação, da soteriologia. Ele sai falando de tudo com relação a uma doutrina sistemática. E neste capítulo 17 é um resumo, eu posso assim dizer, de que a doutrina de Jesus, a ideia do que ele queria. E eu gostaria nesta noite de falar somente apenas 4 coisas importantes que Jesus coloca em evidência aqui. A primeira é sobre o que é divino, o que é celestial. Jesus começa esta oração no versículo 1, olhando para o céu. Jesus disse, a seguinte expressão, o texto escrito por João: Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu. Essa expressão nos mostra que Jesus tinha uma certeza do que tinha e do que tem nos céus. Os céus é a dimensão mais favorável para Jesus. E ele olha fazendo esta oração pensando no céu por dentro. Jesus não faz essa oração olhando apenas para o azul que está sobre a sua cabeça. Ele faz essa oração olhando por dentro. Então ele começa a pensar na glória que ele tinha lá no céu. E ele mostra claro que o céu a que ele está olhando e a que ele está se referindo é um céu inatingível, é um céu em que homem algum ainda lá tenha chegado. Conforme está escrito no mesmo evangelho, capítulo 3, versículo de número 13 e o versículo de número 14. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu e ninguém desceu do céu, senão o Filho do homem, o Filho de Deus, que veio do céu. João capítulo 3, versículo de número 13 e o versículo de número 14. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Este céu vai além do que Paulo viu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12 e os versículos de número 3 em diante, quando ele disse que um homem, se corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado até o 3º céu e lá ouviu palavras inefáveis que aos ouvidos e aos olhos dos homens não é lícito falar. Jesus está olhando um céu onde ele tinha intimidade com Deus. Jesus está olhando para um céu onde ele tem um trono de glória. Jesus está olhando para um céu, quando ele está orando, quando ele está falando, eu vou para a carta que Paulo disse lá aos Filipenses no capítulo 2 e o versículo 6, que diz assim: e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Veja lá o que diz Filipenses 2, capítulo 2, versículo de número 6, diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Essa palavra no original é despojar-se, é despir-se da sua glória. Aí ele diz: despiu-se, despojou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho
dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus está orando, ele está orando olhando para o céu por dentro. Irmãos, e o bom é que nós nunca atingiremos, por enquanto estivermos aqui, e enquanto não formos arrebatados, e enquanto não chegarmos à estatura de varão perfeito, como disse Paulo aos Efésios no capítulo 4, o versículo de número 12 a 14, precisamente o versículo de número 12, nós não vamos conseguir ver, vamos ver apenas por um espelho. Tudo que nós estamos vendo é por um espelho. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo de número 13, versículo de número 10, a Bíblia me parece que esse texto confirma isto que eu vos estou dizendo. Capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios e o versículo de número 10. Veja o que diz aqui, a expressão sagrada. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora versículo de número 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Paulo está dizendo que o que nós estamos vendo é apenas um reflexo. O escritor aos Hebreus diz que é as sombras do que existe lá. E eu fico reparando ou observando que quando Jesus ora olhando para o céu, e ele sempre tinha essa maneira de orar olhando para o céu, erguendo os olhos para o céu, Jesus sempre está vendo o céu por dentro. A primeira lição que aprendemos aqui é que se nós orarmos olhando o céu por dentro, nós vamos sentir mais graça na oração. Nós vamos sentir mais fervor na oração. Se eu olhar para o céu e for até o primeiro céu onde voam as aves, eu vou ver que a águia domina esses ares, porque ela é a rainha das aves, e ela atinge uma altura em que outra ave não atinge. Se eu for olhar orando para as galáxias, para as estrelas, eu vou atingir apenas o que Abraão viu quando foi convidado por Deus. Olha para o céu, Abraão. E Abraão foi, olhou e viu apenas as estrelas. E o Senhor disse, conta, se as podes contar. Então se eu for olhar para as estrelas ou para as galáxias, eu vou me perder, porque é um buraco negro lá em cima. Mas se eu orar, como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, o versículo de número 12 a 14, orar com espírito e com entendimento, eu vou orar bem, o meu espírito vai orar bem. E quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, ora, mas ora pensando no céu, mas por dentro. O negócio é orar, irmão, pensando no céu por dentro. Não é no céu onde voam as aves, não é o céu onde voam as estrelas, e nem tampouco o céu aonde estão aqueles inefáveis que estavam dialogando e que Paulo ouviu. É o céu onde Deus habita, o trono de Deus. Se eu conseguir chegar lá, eu vou entender que a minha oração está lá conforme Apocalipse, capítulo de número 8, a Bíblia diz no versículo de número 1 até o versículo 3, que há lá um trono. E eu tenho que orar entendendo que Deus está assentado num trono sublime, no trono santo, como Isaías viu. Se eu entrar pela porta que Isaías entrou, no capítulo de número 6, se não me foge da memória, Isaías disse que foi, vamos ver esse texto, Isaías capítulo de número 6, orar olhando para o céu por dentro. Jesus, é por isso que Jesus tinha prazer na oração. É por isso que Jesus sabia o que estava lá dentro e ele começava a orar pensando. Era como os judeus quando estavam fora da Babilônia, ou quando estavam fora de Jerusalém. Como era que eles faziam? Quando estavam cativos, quando estavam detidos, quando estavam em cativeiro na Babilônia. A Bíblia diz que eles abriam, Daniel abria as portas para as bandas de Jerusalém. Era como se ele dizia, eu não estou no templo, mas abrindo as portas da sua janela para o templo, ele cultuava, orava dizendo assim como se estivesse entrando no templo. Acredito que Daniel orava dizendo, está chegando a hora
do sacerdote adentrar com as petições, os sacrifícios, ele está vendo tudo. Ele ora para Jerusalém, mas vislumbrando, visualizando Jerusalém, a cidade santa, o santo templo. Então, se Daniel sentia inspiração em orar pensando na Jerusalém terrestre, imagine se eu orar e se você orar pensando na Jerusalém celeste. Irmão, a gente não se levanta da oração. Não vai dar vontade de sair da oração. Capítulo 6 de Isaías, não é? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E os séculos enchiam o templo. E eu vi os serafins em cima dele, cada um com 6 asas. E os serafins voavam e começavam a dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Porque quem vê o céu por dentro, vê glória na terra. Você crê que vê glória na terra? A glória do céu toma conta da glória, toma conta da terra. Toma conta do ambiente da terra. Se lembra que Jesus subiu ao monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João? Aí começou a Jesus orar ali. Quando ele está orando, sabe o que é que acontece? Aparece Moisés e Elias e começam a falar das glórias do reino. Aí o negócio começa a ficar tão bom, irmão, que o céu parece que desceu, a terra parece que subiu. E Pedro chegou assim e disse: Senhor, o negócio aqui está tão bom que eu não quero fazer outra coisa, senão uma tenda para ti, uma para Moisés e uma para ele. Eu não preciso de tenda, eu quero só ficar aqui sentindo a tua presença. Orar olhando o céu por dentro. Às vezes a gente precisa, irmão, entrar no céu. Eu me lembro que uma ocasião eu preciso sempre estar com vontade de orar, mas nesse dia eu estava mesmo com muita vontade de orar e de repente eu precisava sair. E para sair eu tive que pegar a sandália, o sapato que estava debaixo da cama. Aí eu tive que me ajoelhar para pegar o sapato que estava debaixo da cama. Mas quando eu estava com o joelho no chão, aí eu disse: rapaz, eu vou aproveitar que está aqui já o joelho no chão e vou orar mais um pouquinho. A glória desceu ali, irmãos. Eu perdi a hora de sair, porque estava tão gostoso o momento com Deus. Se você e eu orar pensando no céu por dentro, o Senhor vai manifestar a sua glória. Aí Jesus está orando, olhando: Senhor, me dá a oportunidade de ter aquela glória que eu tinha contigo junto ao Pai. Orar olhando para o céu por dentro. Porque se eu olhar para o céu por dentro, eu vou ver coisa. Vai ou não vai, irmão? Colossenses 3:1. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Irmão, se a gente orar olhando para a pátria celeste, você é daqui ou é de cima? Quantos são de cima aqui? Eu sou de cima. Jesus disse: olha, ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que desceu do céu, mas Ele me deu uma nova natureza. Filipenses 3:20. Veja lá, eu tenho que pensar na minha pátria, irmão. Eu tenho que pensar na minha cidade. Glória a Deus. Se eu não pensar na minha cidade, quando você vai de Monteiro, que você viaja, aqui os irmãos que às vezes viajam assim para passar 15 dias, um mês, eu sei lá, aí que sai de Monteiro um pouquinho, como é que fica? Meu sítio, a minha vaquinha lá, né? A minha lojinha, fica pensando logo: eu não vejo a hora de voltar para Monteiro, não é assim, irmão? Filipenses 3, versículo 20. É por isso que tem um hino que diz: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades das glórias. Olha só. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluia. Eu sinto o gosto do céu nesta noite aqui. Capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus,
donde esperamos também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Escute o versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e de sujeitar também a si todas. Às vezes, quando eu me pego um bocado enfermo, ou quantas vezes me peguei enfermo, orando, e às vezes a coluna trava, o joelho dói. Eu passo por esse processo e sabe como é ruim. Mas quando a gente ora pensando no céu por dentro, já viu que vai embora dor de joelho, dor de costa, dor da coluna? Não é assim, irmão? Se cumpre o que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Ainda que o homem exterior se corrompa, todavia o interior se renova de dia em dia. Eu preciso pensar no céu por dentro. O céu é a minha cidade. O céu é a minha cidade. Tem coisa boa para mim lá dentro. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. O problema é que às vezes a gente só quer ver o que está nas vistas. Mas se for preciso, a gente faz a oração que Eliseu fez para o Geazi no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, versículo 14. Deixa eu ver se é o 14 ou é o 17. Segundo livro dos Reis. Olha, irmão, crente que pensa no céu por dentro, ele vê tudo. Ele vê até cavalo de fogo. Ele vê até carruagem de fogo. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Deixa-me ver se é 6. É esse mesmo. Capítulo 6, versículo de número 16. Vamos ler o 15 para a gente entender. Diz assim: E o moço do homem de Deus levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carro. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Bom, quem ora pensando no céu por dentro, olhando o céu por dentro, ele pode até ver carruagens e cavalos da terra, o exército da terra, cercando. Olha, o exército cercou a cidade todinha. Aí Geazi olhou e disse, vou usar uma expressão vulgar: profeta, nós estamos fritos, meu filho. A cidade está toda cercada. Mas porque Geazi só via o céu por fora. Geazi só via as coisas por fora. Aí Eliseu ora por ele. Veja lá. Versículo de número 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Foi que ele viu, irmão. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Crente que ora olhando o céu por dentro, ele vê anjo à direita, ele vê anjo à esquerda. Irmão, não estou falando de fanatismo nem de meninice, não. Eu estou falando de crente pentecostal que tem intimidade com Deus. Ele tem carros e cavaleiro de fogo. É cada capanga, aleluia. É cada capanga, irmão, que ele anda seguro, aleluia, glória ao nome de Jesus. Olha, irmão, eu aprendi com a irmã Beta e a minha mãe, desde cedo, aos meus 16 anos de idade, quando eu me converti. Uma vez eu estava muito doente e já estava tomando remédio, e era sério. Eu, quando vim do mundo, trouxe uma bagagem muito ruim, para resumir. Porque muito jovem eu comecei, dos meus 12 anos de idade até os meus 16 anos, foram 4 anos infernais no mundo. Conheci droga, sexo ilícito e muita coisa. Então eu trouxe uma doença crônica muito, que nem filho eu poderia ter mais. E eu, novo convertido, passei por ela, ela se preocupava sempre comigo. E eu passei por ela, ela costurava sempre, costura ainda hoje, na maquinazinha dela. E eu sentindo dores e aquela coisa toda. E ela disse, meu filho, o que é que você tem? E eu, sem querer conversar com ela, porque era uma intimidade muito de um jovem rapaz, e eu sem contar para ela, sem querer dizer nada a ela. Mas, irmão, quem ora olhando para o céu por dentro, Deus fala com ele, revela ele. E quando eu passei a primeira vez indo,
Não teve problema. Mas quando eu passei na segunda vez voltando, ela disse: epa, pare aí. Venha cá. Agora mesmo o Senhor disse: ore por ele, porque eu vou fazer um milagre agora. E eu disse: então ore. Aí eu fiquei assim, irmão, e quando ela começou a orar, aí ela começou a ser tomada em línguas estranhas. Quem quiser acreditar, que acredite. Mas ela fez assim, olha. Deu um pulo. Eu sei que nós não temos esse costume. E se para Jesus curar, ele não precisa pular. Mas ele quis usar ela pulando naquele dia. Ela deu um pulinho assim, pertinho da máquina, e disse: eu disse: o que foi, manhã? Ela disse: eu vi um anjo agora com uma bandeja e tinha 2 instrumentos em cima da bandeja. E eu disse: Jesus, o que é isso? Ele disse: sou eu fazendo a cirurgia nele, aleluia. E hoje estou aí com Elizabeth e João Pedro com 12 anos de idade e dizendo que Jesus faz. Crente que ora e vê o céu por dentro, Jesus age aqui, ali, mais além. Eu cresci neste ambiente, eu não posso deixar de ver o céu por dentro. Eu não posso passar a minha vida sem ver um pouquinho do céu por dentro. Eu cresci vendo o céu por dentro, vou morrer vendo o céu por dentro. E se Jesus me arrebatar, eu vou morrer subindo e olhando para o céu que nem Estevão. Aleluia! É apedrejado, é provado, mas vendo o céu por dentro. Alguém rangia os dentes e dizia para Estevão: morre condenado. Ele disse: estou morrendo, mas estou morrendo feliz, que eu estou vendo o céu por dentro. Veja como foi que Estevão estava vendo o céu. Atos, capítulo de número 6. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus vai abrir o céu para você. Você crê que Jesus abre o céu? E só tem uma coisa que abre o céu: é oração. Lucas 3:20, a Bíblia diz assim: orando ele, o céu se abriu. Só tem uma coisa que abre o céu: é oração, meu filho. E às vezes demora, viu? Não pense que o céu se abre assim, com 5 minutos, 10 minutos de oração. Às vezes tem que demorar um pouquinho. Eu acho que é Atos 6 e o versículo de número 15 ou 16. Diz assim, olha. Versículo 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Mas eu acho que, deixa-me ver aqui, é que isso aqui foi quando todo mundo estava olhando ele, né? Mas então é no capítulo 7 já, que diz assim: quando estavam apedrejando ele, 7:56, não é? Veja, muito obrigado. Aí diz assim, ó, ele já estava com cara de quê, irmão? Estavam olhando para ele já estava com cara de quê? De anjo. Porque quem olha o céu por dentro, a glória do céu reflete nele. Aí olharam assim: se é um homem ou é um anjo? Um anjo ou é um homem? É nada, é um crente que estava orando, ligado no céu, aleluia. A glória de Deus toma conta, impregna. Olha, irmão, e eu já fiz um teste. Quando eu me distancio muito assim da oração, eu fico às vezes, eu já fiz esse teste comigo. Aí eu me olho no espelho, olho pro meu semblante assim. Eu disse: Jesus, está faltando alguma coisa nesse semblante. Está faltando. Faça essa prova com você. Passe um dia, não passe não, que isso não é conselho que se dá a ninguém. Mas o crente que passa um tempinho sem orar, vai ver como é que fica? Apagado, meu presbítero. Fica sem brilho, fica um negócio meio fosco. Mas o crente que está na oração é que nem Moisés, viu não? Moisés subiu, passou 40 dias, quando desceu, olharam assim e disseram: sou Moisés, coloca um véu na tua face, porque não dá para olhar para você não, é muita glória. Crente que ora olhando o céu por dentro, ele sente a glória, ele esbanja a glória da presença eminente de Deus na vida dele, irmão. E foi o que aconteceu com Estevão, glória a Deus. E ele já estava vendo o céu aberto. Veja lá o 56. E disse: eis que vejo os céus e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Era apedrejando Estevão. E Estevão dizendo: eu estou vendo o céu aberto. Então, olha, se estão lhe apedrejando, vá olhando para o céu até ele se abrir. Irmão, deixa apedrejar, deixa lá, deixa falar, deixa se levantar, olha, tem hora que eu pego assim na minha vida, eu digo: olha, não dá mais não, pode falar, fale bem, fale ruim, fale de mim, estou nem aí, dizia um pastor assim a mim, muitas vezes ele está dizendo: fale bem, fale de mim,
critique, faça o que quiser, mas eu estou na presença daquele que tem intimidade comigo, eu tenho intimidade com ele. Coisa boa é estar na presença do Senhor Jesus. Estevão viu o céu por dentro. Crente que vê o céu por dentro, irmão, ele não é como Geazi. Ele só vê as coisas terrenas, porque só pensa nas coisas terrenas. Tem que aprender o que Jesus fez com Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz: fazendo ele assim, colheu uma grande quantidade de peixe que lhes rompia-se as redes. Fazendo eles assim o quê? Aí quando a gente vai para o versículo 2 do capítulo 5, diz: tira o barco da terra. Aí primeiro, eles afastaram o barco da terra. Porque quer ver grande pescaria, ver grande milagre fora do mar? Não dá, milagre para acontecer no mar tem que entrar. Aí Jesus disse: se vocês querem ter um bom resultado, tira o barco da terra, afasta ele da terra. E às vezes a gente está tão pegado com a terra, irmão, que só vê terra, só pensa nas coisas da terra. Aí está chegando o final do ano e eu só estou pensando nas coisas da terra. Não é que é pecado nem errado não, às vezes a gente tem que pensar nas coisas da terra. É roupa nova, sapato novo, penteado novo, e quem sabe pintura nova, cerâmica nova na casa. É uma preocupação com as coisas da terra, ajeitar as coisas, tá bom, tá certo. Mas deixa às vezes esse negocinho do lado assim, olha, e bota um reboco espiritual, um piso espiritual, uma pintura espiritual. Diga assim: Jesus, eu vou pintar novo aqui, eu vou me pintar espiritualmente. Quando eu digo pintar espiritualmente aqui, no bom sentido, me entenda, é dizer assim: eu vou botar um pouquinho do sangue do carmesim, do cordeiro, para me purificar melhor. Eu vou botar um pouquinho do amarelo ouro do céu, aleluia, na minha casa, na minha vida, que é para a coisa ficar melhor. Aí Jesus disse: primeiro tira o barco da terra, versículo 2, não é? Ele entra no barco de Pedro e se afasta do barco da terra. A segunda ordem que ele dá no mesmo versículo 2, ele disse: faça-que ao mar alto. Tira o barco da terra e entra para o meio do mar alto. Tem que entrar para lá, porque tem hora, irmão, que a gente tem que entrar, como disse o profeta Ezequiel no capítulo 47, não é? Se mede 1000 côvados aí, ele mediu, e as águas deram aonde? Nos calcanhar. Aí o anjo olhou e disse: mede mais 1000. E as águas deram nos joelhos. Mede mais 1000, as águas deram nos lombos. Mede mais 1000, as águas tinham que passar a nado. Porque para ver as coisas de Deus, irmão, tem que entrar no profundo, no mais profundo. Deus quer que a gente entre no profundo. Às vezes para ver o céu aberto, demora um pouquinho. Demora. Daniel orava 3 vezes ao dia para poder ver o céu aberto, irmão. Olha, a gente vê o céu aberto, mas não é fácil. Não é fácil. Esse negócio do crente orar 10 minutinhos, 5 minutinhos, não consegue não, irmão. Só se Jesus tiver uma pressa para resolver com ele alguma coisa. Para mostrar a ele assim. Porque 5 minutos vai dar o quê? Para ver o que é do céu? Vai dar para ver um relâmpago. Foi-se embora, não deu para ver nada. Ou não? Mas se ele demorar, hein? Aí Jesus disse: eu vou descortinar. Vem. Está lá em Apocalipse 1, né, versículo 9, João disse: eu ouvi uma voz com um som de muitas águas que disse: vem, sobe cá. Ele: sobe cá, que eu vou te mostrar. E o céu se abre e João começa a andar lá por dentro. Irmão, o céu é para nós, existe. E já tem detalhes do como é alguma coisa da cidade santa. O céu dos céus onde Deus está, ainda não, mas pelo menos a cidade santa, ele já deu as medidas, já disse como é, já mostrou. De vez em quando eu vou lá e namoro com a cidade de Jerusalém. De vez em quando eu vou lá em Apocalipse, quando eu vejo que eu estou muito apegado aqui com Monteiro, aí eu disse: espera aí que tem uma cidade melhor do que Monteiro, melhor do que o Brasil. Aí eu vou lá para Apocalipse capítulo 21, aí eu digo: olha, espera aí, a cidade tem 12 portas, é grande, dá para entrar muita gente, é maior do que Monteiro, vai dar para entrar muita gente, aleluia, é minha cidade, Jesus, é para lá que eu vou, e eu tenho que pensar nela, irmão, eu tenho que pensar em Jerusalém celestial, eu sou de lá. O diabo está colocando na mente de muito crente: só tu vai morrer com Covid e vai ficar aí. Vai nada, se o Covid vier e quiser me levar, que leve, eu vou para Jerusalém celestial, aleluia, aleluia, aleluia. Ei, lá da gachura bacana, aleluia. O céu é a minha e a tua morada, e não tem lugar melhor. Tem lugar melhor, irmão? Eu quero ir para o céu. Não tenho pressa. Se Jesus quiser levar, bem. Se não, eu vou aqui pregar para levar mais gente para lá. O meu interesse é levar um bocado de gente para lá, porque Jesus tem interesse de levar muita gente para lá.
O interesse é esse. A vontade de ficar aqui na terra não é para ter muita coisa não, é para tentar salvar o máximo de pessoas possível, evangelizar o máximo de... A cidade é tão boa que eu quero fazer uma excursão coletiva para lá, irmão, aleluia. Às vezes eu vejo a gente de viagem aí, anúncio para a Europa, viagem não sei para onde, e eles fretam um avião e levam, estão até programando para levar para Marte. É pequeno demais essa viagem, meu filho. Eu quero levar um rebanho grande para Jerusalém celestial, aleluia. Levar a minha casa, levar os meus filhos, levar os meus amigos. E tem mais uma coisa, não vai pagar nada, é de graça. Tem que gastar milhões para ir para Marte, milhões para ir para a Europa, para não sei aonde. Ali no céu, para ali, é uma viagemzinha rapidinha. Irmão, de vez em quando eu vou lá assim, dou uma passeada e volto para dizer que lá é bom. Então, eu já dei uma passeadinha esses dias por lá, voltei e estou dizendo a vocês, ei, vai lá também, que tu é morador de lá, rapaz. Vai dar uma olhadinha lá. Tem uma casa para você, tem nome lá para você. Dê uma voltinha lá. Não deixe não, viu? Não deixe não. Cuidado para não perder o terreno. Tem gente por aí, claro que lá não perde, né? Que é seu, Jesus já preparou, já está pronto. Mas se não tiver cuidado, deixa de entrar. Porque tem gente querendo por aí. Não tem a briga de terreno aí, né? Os sem terra que fica querendo invadir, mudar e tomar a terra dos outros por aí e tal, né? Tem, irmão. Tem gente que fica querendo, mas aqui na terra, eu quero ver tomar lá. Eu quero ver tomar lá. Lá não toma não, irmão. Lá foi comprado pelo sangue do Cordeiro o direito de entrar na cidade pela porta. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, porque terão direito à árvore da vida e entrarão nos céus. É pelas portas, é pelas portas, é pelas portas. Então ore pensando no céu por dentro, que você vai demorar na oração. Não dá mais pra gente ir adiante. Deus abençoe.